Olá pessoal, companheiros de jornada e em específico professores de Química. É com imensa alegria que eu apresento a vocês esse projeto intitulado Práticas de Docência. Eu sou o professor Osair, graduado e mestrado em Química pela Universidade Federal do Paraná, especialista em educação e em psicopedagogia e, além de tudo, mais de 22 anos de intenso e exclusivo trabalho em sala de aula no processo de ensino e aprendizagem da química. E claro que ao longo de todos esses anos eu tenho desenvolvido várias técnicas, várias metodologias de ensino e aprendizagem desta ciência, tornando-a mais empolgante, interessante, investigativa, participativa e dinâmica por parte de todos os alunos. E resolvi compartilhar com vocês todas essas práticas de docência neste projeto aqui no meu canal. Confesso a vocês que a ideia primeira era reuni-las e publicá-las em um livro, mas eu sei que o mercado editorial nem sempre é tão vantajoso assim com todas as pessoas. Eu estou inserido nele e sei bem do que estou falando. Tenho 2 obras publicadas, das quais vocês podem acessar no meu blog, listado na descrição do vídeo, e outras 2 em análise nas editoras. Resolvi abrir e compartilhar com vocês aqui no meu canal, mas confesso a vocês que é de extrema importância para mim um feedback, um retorno da parte de vocês, para que eu possa saber como está o andamento do projeto e dar prosseguimento a ele gravando outras videoaulas. Meu amigo e companheiro de jornada, muitíssimo obrigado por acessar o canal e participar comigo deste projeto. Tenho certeza que seremos mutuamente ajudados e a nossa jornada de ensino e aprendizagem, em especial dessa ciência linda que é a química, tornará mais empolgante e gratificante. Um grande abraço e caminhamos juntos nesta jornada. Análise da gasolina comercial. Esta é uma aula experimental realizada tanto no ensino médio como no ensino superior e ela é riquíssima e dá para se trabalhar vários assuntos, vários conteúdos relacionados à química. Neste primeiro vídeo eu vou descrever como executar esta aula de forma dinâmica, interativa, participativa com todos os alunos e no segundo vídeo relacioná-las aos diversos conteúdos e como podem ser abordados esses conteúdos mediante a execução desta atividade prática. A ideia básica é determinar o teor alcoólico da gasolina. Sabemos que toda a gasolina comercializada no Brasil ela tem uma certa porcentagem de etanol e isso é deliberado por uma agência governamental, da qual eu vou estar comentando no segundo vídeo quando listar os conteúdos relacionados a esta aula. Você fará isso de maneira competitiva entre os alunos. Para tanto, irá dividir a classe em equipes e dizer que elas irão competir entre si para ver quem que vai obter o melhor resultado. Claro que aquela que tiver o melhor resultado obterá a melhor nota. Nós não estamos aí incentivando um mundo mais competitivo, mas também não podemos fugir da realidade de que sim, vivemos num mundo totalmente competitivo e constantemente temos que estar competindo um com os outros. Você, inclusive, pode dizer a eles que isso funcionaria como se fosse um teste, uma prova prática de admissão em uma empresa. A equipe que tiver o melhor resultado é admitido e as outras liberadas. Mas a ideia principal aqui é uma ideia pedagógica, didática, porque quando você diz que eles irão competir entre si, claro que ninguém quer sair perdedor em uma competição, todos querem sair vencedor. Você está instigando eles a serem mais atenciosos, dedicados, aplicados na aula e trabalhar em equipe, porque eles saberão que se um errar, todos pagarão pelo erro. Então, a ideia básica aqui é você trabalhar pedagogicamente esta
competitividade entre eles. O que você vai fazer? Você vai em um autoposto e vai comprar uma certa amostra de gasolina e de etanol. E aí você vai ter que quantificar quanto que você vai precisar, quantas turmas você tem, quantas equipes serão, quantas vezes você terá que fazer essa análise. Eu normalmente trabalho com 6 turmas do ensino médio, do segundo ano, que são as turmas que eu faço esse trabalho, essa aula experimental, e então 1,5 litro de gasolina e 500 ml de etanol dá tranquilamente. Eu deixo bem claro a eles que em laboratório não se trabalha em grandes quantidades, em laboratório trabalha-se em pequenas quantidades, analisa-se pequenas amostras, alíquotas muito pequenas, e a quantidade de gasolina que será analisada por equipe será de 10 ml. Então, dá para trabalhar tranquilo, mas você veja aí como é que você vai fazer. Bom, antes de você levar os seus alunos ao laboratório e executar essa atividade prática, você tem que fazer a sua análise para você saber o real teor de etanol nesta amostra de gasolina. Claro, porque você tem que saber o valor exato para você quantificar o erro dos seus alunos. Então, você irá fazer em laboratório a análise do teor alcoólico desta amostra de gasolina. Como faz? Eu vou descrever no decorrer do vídeo aqui. E aí, feito isso, você vai dividir esta amostra em 6 outras amostras. Observe aqui. Você vai numerar essas amostras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, eu divido em 6 amostras porque eu divido as classes em 6 grupos. Mas você vê aí em 5, 4, 3 grupos a quantidade que você acha interessante. E aí você vai acrescentar 100 ml da amostra de gasolina nesses frascos aqui. Observe que você tem que ser rigorosamente preciso nessas suas quantificações. Você não pode transferir de maneira leviana essas quantidades aqui, porque você vai gerar um erro que os seus alunos obterão lá no final na experiência, e aí você vai atribuir a eles, sendo que o erro é seu. Então você tem que transferir exatamente as quantidades muito bem precisas. 100 ml, 6 amostras de 100 ml, e aí você vai adulterar essas amostras acrescentando etanol. Uma delas você permanece original, na quantidade que veio do posto. Você pode colocar a amostra 1, 2, 3, a amostra que você quiser. As demais você irá adulterar acrescentando quantidades de etanol. Digamos, você acrescenta 10 ml de etanol nessa aqui, 20 ml nessa, 30 ou 35, 40, ou seja, você então irá adulterar essas amostras e você irá determinar a porcentagem de etanol de cada uma. Se você, para você determinar a porcentagem de etanol de cada uma, você faz o seguinte, olha, eu já vou adiantar aqui o cálculo que é feito. Porcentagem de etanol vai ser dado pelo volume de etanol, dividido pelo volume total vezes 100 para dar em porcentagem. Então, observe aqui, digamos que você determinou que a sua amostra comprada no posto é de 30% a quantidade de etanol nela. Então, você tem 100 ml aqui nessa amostra 2. Vamos analisar aqui essa amostra, vamos determinar a porcentagem de etanol na amostra 2 para você saber o valor de referência para os seus alunos chegarem. Claro, senão você não vai saber quem é que teve o melhor resultado e o pior resultado. Você tem que saber a porcentagem de etanol em cada uma dessas amostras aqui. Então, para você determinar a porcentagem de etanol nessa amostra, você pega o volume de etanol. Então, se 30 ml na amostra original é de etanol, você tem então 100 ml, sendo que 30 ml é de etanol e 70 ml de gasolina. Aqui, etanol
e aqui gasolina. Se você acrescentou 10 ml, então aqui neste frasco aqui, você vai ter 110 ml no total. 110 ml no total, você vai colocar aqui então 110 ml, tá? Que é o volume total, e o volume de etanol era 30 ml, porque de 100 ml, 30 ml é de etanol. 10 ml acrescentado para adulterar, então fica 40 ml no total. Aqui fica 40 ml, 40 dividido por 100, por 110 vezes 100, vai dar 36%. Então, você sabe que a amostra 2, o valor de referência, é 36%. Você vai acrescentar numa tabela sua aqui, ó. Veja aqui, ó. Você tem que ter essa tabela para depois transferir no quadro. Claro que no quadro você não vai colocar a princípio este valor de referência. Então, aqui o frasco 2 é de 36% o valor de referência. E aí você vai ver qual é o valor que a equipe vai chegar, a equipe 2 chegar. Se a equipe chegar em 30%, está bem longe do 36%. Chegar em 35%, está dentro da margem de erro. Normalmente é uma tolerância de 1% essa margem de erro aí, que a ANP, a agência governamental que regulamenta isso, tolera. Muito bem. Então, você tem, então, as suas amostras. Você dividiu a sua amostra original em 6, você adulterou 5, você sabe a porcentagem de cada uma, e então você leva os alunos para o laboratório. Leva os alunos para o laboratório. Como é que eles vão executar essa atividade prática? Eles vão transferir 10 ml para a proveta, e aqui deixa eu explicar um ponto importante para vocês. Como é uma atividade competitiva, você não vai poder ficar auxiliando o grupo 1, 2 e o grupo 5 não, porque você pode beneficiar um e prejudicar o outro. O que você vai fazer? Se você quiser ser bastante didático, bastante minucioso nesses detalhes, você pode fazer uma aula posterior ou uma aula anterior à competição e explicar detalhe por detalhe. Normalmente eu faço o seguinte: os alunos são muito espertos para essas atividades práticas. Não precisa ficar discursando longos tempos ali, isso que eles são muito inteligentes e captam rápido a ideia. Então, inicialmente, a aula, eu faço uma exposição geral, às vezes até demonstração, explico detalhe por detalhe, no geral, a eles, como é que eles vão coletar esses 10 ml da amostra, ou pode transferir direto para a proveta, ou para um becker, do becker para a proveta, ou pode usar uma pipeta. Explico para eles como é que mede o volume na proveta minuciosamente, e aí, depois de explicar no geral, deixo eles trabalhar, só vou cuidando para não ter nenhum problema grave aí na execução da atividade prática. Então, eles vão transferir 10 ml de gasolina, da amostra de gasolina comercial para a proveta, e depois acrescentar água. Essa quantidade de água é muito relativa, depende. Eu normalmente trabalho com 2 ml de água. 10 ml da amostra de gasolina comercial, 2 ml de água. Peço para eles agitarem bem para que os líquidos entrem em contato um com o outro e o etanol que está na gasolina se desligue da gasolina e junte-se, ligue-se com a água. Então mistura-se bem e deixa a substância, a solução em repouso. Deixando em repouso, eles vão observar que houve a separação dos líquidos. E aí eu até brinco com eles, vocês discutem entre vocês, quem é que está em cima, quem é que está embaixo. Bastante fácil descobrir quem é que está em cima devido à coloração. A gasolina está em cima e embaixo está, eles dizem, a água, professor. Só que eu digo, quantos ml vocês colocaram de água? 2 ml. Mas quantos ml que tem aí? Ah, tem 4, tem 5, tem 3. Pois é, então o que acontece? Aí eles pensam até que alguns saem com a resposta. Professor, aqui não é só água, é a água e o álcool. Sim. Então, como é que eles vão descobrir o volume de etanol na amostra? Veja, foi acrescentado 2 ml de água. 2 ml é de água porque você sabe que foi acrescentado. Você acrescentou esses 2 ml de água. Se esse líquido, essa mistura de baixo, tiver 5 ml,
Claro que 5 menos 2, 3. 3 ml é o volume de álcool. Então, como determina-se o volume de álcool? Pega, então, o volume desse líquido de baixo aqui e diminui de 2 ml, que é o valor da água. Se for 4, 4 menos 2, 2. O volume de etanol, 2. Se for 6, 6 menos 2, 4, o volume de etanol, 4. E aí você peça para os alunos ir completando esta tabela que você colocou lá no quadro, tá? Sem o valor de referência, claro. Esse valor de referência você vai colocar no final para revelar qual equipe é vencedora e qual não é. Então você peça para eles ir adicionando, completando essa tabela no quadro. Veja, o volume de gasolina e etanol é o mesmo para todos, digamos 10 ml para todos. O volume de gasolina vai ser determinado olhando ali na proveta, mas também pode ser determinado por dedução. Então, observe, se o líquido de baixo aqui é 5 ml, então o volume de etanol é 3. Você vai colocar aqui 3 ml o volume de etanol. E o volume apenas de gasolina vai ser, claro, 10 menos 3, 7. Agora, eles já podem saber se há algum erro na experiência deles, se eles determinaram que esse líquido aqui é 7 ml e o líquido de etanol, 4 ml, por exemplo. Tem que bater isso aqui, tá? O experimental com o observável aqui, o teórico, tem que bater. Se o volume de etanol é 3 ml, de gasolina tem que ser 7 ml, porque o volume inicial, somando dos dois, era de 10 ml. E para calcular a porcentagem de etanol, já adiantei a vocês, mas para calcular a porcentagem de etanol é o seguinte, você pega este volume, o volume de etanol, e divide pelo volume total, o volume de gasolina e etanol, que é 10. Então, aqui a porcentagem vai ser 3 ml dividido por 10 vezes 100 para sair em porcentagem. Aqui seria 30%. Então, a equipe aqui atingiu 30% de resultado. Então, para determinar a porcentagem de etanol, pega o volume de etanol, divide pelo volume de gasolina mais etanol, multiplica por 100, sai em porcentagem. E aí o que você vai fazer? Espera todas as equipes completar os seus respectivos valores e aí você coloca então os valores de referência. Os valores de referência e vê qual equipe que chegou mais próximo no valor de referência e aí você vê qual é a equipe vencedora, qual é a equipe vencedora, segunda, terceira, e você atribui nota. Aqui você tem que tomar muito cuidado para não desestimular os alunos. Então você pode atribuir, normalmente eu atribuo 1 ponto. E aí eu coloco o seguinte, olha, a equipe vencedora ganha 1 ponto. A equipe segunda vai ganhar 0,9. Eu diminuo muito pouco só para um efeito moral mesmo, para não desestimular as equipes. A terceira, 0,85. A quarta, 0,8. Diminuo muito pouco de maneira que eu não prejudico os alunos, mas também deixo bem claro aquela equipe que foi vencedora, aquela equipe que foi segunda, terceira e aquela que foi que teve o pior resultado. E aí, claro, no laboratório mesmo, em sala de aula, você pode fazer essa discussão, você pode fazer essa análise e deixar que os alunos falam também, dialogam, colocam as ponderações deles, você pode dizer a equipe que teve o pior resultado, dizer o que aconteceu, na análise deles, o que eles fizeram errado, o que pode ter saído não da maneira como eles esperavam, ou seja, faz ali toda uma discussão da aula, uma aula bastante bacana, bastante interativa, bastante investigativa, e você vai ter um êxito muito, muito legal, muito interessante aí. Agora, no segundo vídeo, eu vou trabalhar com vocês alguns conteúdos que podem ser encaminhados, alguns temas, alguns assuntos da química e até inclusive de política e de economia, vários assuntos diversos que você pode trabalhar com seus alunos mediante esta aula experimental. Venha comigo no segundo vídeo.